O diabo resolveu lavar a alma na Serra do Cafezal naquela noite. Era 14 de julho, uma sexta-feira, umas 10 da noite, e a chuva caía feito um castigo. Um toró que transformava o tapetão da BR-116 num espelho escuro e traiçoeiro. As palhetas do meu valente, meu Scania 113 azul, já cansadas de guerra, mal davam conta de limpar o para-brisa. O ronco do motorzão era a única música que me fazia companhia, um som amigo que conheço há mais de 20 anos. Essa estrada, a 116, ela não é só asfalto para mim, é cemitério de lembrança. 20 anos atrás, foi num trecho desses que a vida me deu uma rasteira. Eu estava longe, puxando uma carga para o Nordeste, quando recebi a notícia. Minha Helena, grávida do nosso primeiro filho, tinha se acidentado, sozinha. Se eu estivesse lá, se eu não fosse caminhoneiro, talvez. O talvez é o pior veneno que um homem pode tomar. Desde aquele dia, eu rodo por penitência. O valente não é meu ganha-pão, é minha cela móvel. Deus sabe o que faz, mas às vezes o capeta capricha na maldade. No meio daquele aguaceiro, no quilômetro 480, os faróis do Scania cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que fez meu sangue gelar. Uma figura no acostamento, uma mulher, e grávida, encharcada da cabeça aos pés, acenando com um desespero que rasgava a noite. A primeira coisa que veio na cabeça foi o alerta, o instinto de bicho do mato que a gente cria na estrada. Isca, golpe manjado. Botam uma mulher, às vezes até uma criança, e quando você para, a desgraça tá feita. Apertei o volante com força, o pé já querendo afundar no acelerador. O cérebro gritava: "Pisa fundo, Jonas, segue teu rumo." Mas o coração é um bicho traiçoeiro. Por uma fração de segundo, a luz do farol bateu no rosto dela. E eu vi. Não era uma desconhecida, era a minha Helena. O mesmo pavor no olhar, o mesmo desamparo que eu imaginei ela sentindo naquele último dia. Pisei no freio. O mundo parou comigo. O chiado dos pneus na pista molhada foi o som da minha sentença. O barulho do ar comprimido destravando a porta do carona soou como um tiro na cabine silenciosa. Ela subiu, tremendo, ofegante, trazendo o cheiro de chuva e de medo para dentro do meu mundo. Antes que eu pudesse abrir a boca para falar de hospital, de polícia, ela agarrou meu braço. Os olhos dela eram de bicho acuado. "Não me leva para o hospital", ela suplicou, a voz cortada pelo choro. "Acelera, pelo amor de Deus, acelera. É uma armadilha, mas não é para você, é para mim." E foi aí que eu vi, no cristal do retrovisor, o brilho de 2 faróis, uma caminhonete, saindo do meio do mato logo atrás da gente. 2 olhos de predador saindo do breu. Naquele exato instante, eu entendi. A armadilha tinha fechado. E eu, o velho Jonas que fugia de qualquer problema, tinha acabado de mergulhar de cabeça no maior de todos. Meu sangue, que estava gelado, de repente virou diesel aditivado. Não tive tempo de perguntar nome, de entender a história. Só vi o pavor nos olhos daquela moça e os 2 faróis do diabo crescendo no retrovisor. Pisei fundo. O motorzão do valente urrou, um grito de guerra de 6 cilindros acordando na madrugada. A chuva batia no para-brisa com tanta força que parecia granizo, e cada gota que a palheta não vencia era um véu a mais entre a gente e a salvação. A caminhonete atrás era bicho pequeno, mas peçonhento, ágil, tentava passar pela direita, pela esquerda, colava na minha traseira querendo me empurrar para fora da pista. Mas ali, naquele tapetão que eu conhecia mais que a palma da minha mão calejada, quem mandava era eu. O valente não dança, ele abre caminho na marra. Numa curva mais fechada, eu sabia que tinha uma valeta traiçoeira. Joguei o rabo da carreta para fora, quase lambendo o guarda-reio, forçando o infeliz a tirar o pé ou a rezar. Deus me perdoe, mas naquela hora o volante do valente virou arma na minha mão. Com uma mão firme no volante, a outra voou para o rádio PX. Apertei o PTT, o chiado cortando o silêncio tenso da cabine. "Alô, QRA na escuta. Alô, companheiro. Preciso de um paredão de anjo aqui no 475 da Regi sentido Curitiba. Urgente. Tem gente de má fé na minha cola. Carreta azul." A resposta não veio com voz, veio com luz. Lá na frente, 1, depois 2, depois 3 pares de faróis piscaram em código. A Irmandade da Estrada tinha me ouvido. A caminhonete, vendo aquele comboio de gigantes se formando à frente, hesitou. Foi a brecha que eu precisava.
Joguei o farol alto na cara deles, uma luz que cega até a alma, e entrei com tudo num retorno antigo, quase engolido pelo mato, que levava a um pátio de posto abandonado, um lugar que só quem roda há 30 anos sabe que existe. Desliguei os faróis e o motor. O mundo ficou mudo. Só se ouvia a chuva, o teto de lata do valente estalando enquanto esfriava e a nossa respiração ofegante. A gente tinha sumido no breu. Por um momento, a gente estava seguro. Mas eu sabia, olhando para o rosto pálido daquela moça ao meu lado, que a perseguição na estrada tinha acabado. Mas a verdadeira tempestade, a dela, só estava começando. O diabo resolveu lavar a alma na Serra do Cafezal naquela noite. Era 14 de julho, uma sexta-feira, umas 10 da noite, e a chuva caía feito um castigo divino. Um toró que transformava o tapetão da BR-116 num espelho escuro e traiçoeiro, onde a gente só enxerga a própria alma e os fantasmas que ela carrega. As palhetas do meu valente, meu Scania 113 azul, um guerreiro de 94 com mais história que muito livro, já estavam cansados de brigar com a água. O ronco do motorzão era a única música que me fazia companhia. Um som amigo que eu conheço há mais de 20 anos e 2 milhões de quilômetros. Meu nome é Jonas e os 58 anos que eu carrego nas costas pesam mais que qualquer carga que já puxei. Essa estrada, a 116, ela não é só asfalto para mim, é cemitério de lembrança. 20 anos atrás, foi num trecho desses que a vida me deu uma rasteira que me aleijou por dentro. Eu estava longe, puxando uma carga para o Nordeste, quando o telefone tocou num posto empoeirado. Minha Helena, grávida do nosso primeiro filho, tinha se acidentado. Sozinha. O carro derrapou na chuva igualzinha a essa. Se eu estivesse lá, se eu não fosse caminhoneiro, talvez. O talvez é o pior veneno que um homem pode tomar. Ele não mata de uma vez, ele corrói a gente por dentro todo santo dia. Desde aquele dia, eu rodo por penitência. O valente não é mais meu ganha-pão, é minha cela móvel. As portas do coração e da cabine vivem trancadas. Solidão virou meu uniforme de trabalho. Eu me convenci de que essa era a minha pena, meu castigo por não estar lá quando ela mais precisou de mim. Deus sabe o que faz, mas às vezes parece que o capeta capricha na maldade só para testar a fé de um cristão. E foi no meio daquele aguaceiro, ali pelo quilômetro 480, perto de Cajati, que os faróis do Scania cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que fez meu sangue gelar. Uma figura no acostamento. Uma mulher. E grávida. Encharcada da cabeça aos pés, o rosto desfigurado pelo pânico, acenando com um desespero que rasgava a noite e a cortina de chuva. A primeira coisa que veio na cabeça foi o alerta, o instinto de bicho do mato que a gente cria na estrada. Isca, golpe manjado. Botam uma mulher, às vezes até uma criança, e quando você para, a desgraça tá feita, o revólver tá na sua cara. O cérebro gritava, pisa fundo, Jonas, segue teu rumo. Apertei o volante com força, o pé já querendo afundar no acelerador. Mas o coração é um bicho traiçoeiro. Por uma fração de segundo, a luz do farol bateu no rosto dela. E eu vi. Não era uma desconhecida. Era a minha Helena. O mesmo pavor no olhar, o mesmo desamparo que eu imaginei ela sentindo naquele último dia. Num impulso que eu não sentia há 20 anos, pisei no freio. O diabo resolveu lavar a alma na Serra do Cafezal naquela noite. Era 14 de julho, uma sexta-feira, umas 10 da noite, e a chuva caía feito um castigo divino. Um toró que transformava o tapetão da BR-116 num espelho escuro e traiçoeiro, onde a gente só enxerga a própria alma e os fantasmas que ela carrega. As palhetas do meu valente, meu Scania 113 azul, um guerreiro de 94 com mais história que muito livro, já estavam cansadas de brigar com a água. O ronco do motorzão era a única música que me fazia companhia, um som amigo que eu conheço há mais de 20 anos e 2 milhões de quilômetros. Meu nome é Jonas e os 58 anos que eu carrego nas costas pesam mais que qualquer carga que já puxei. Essa estrada, a 116, ela não é só asfalto para mim, é cemitério de lembrança. 20 anos atrás, foi num trecho desses que a vida me deu uma rasteira que me aleijou por dentro.
Eu estava longe, puxando uma carga para o Nordeste, quando o telefone tocou num posto empoeirado. Minha Helena, grávida do nosso primeiro filho, tinha se acidentado. Sozinha. O carro derrapou na chuva igualzinha a essa. Se eu estivesse lá, se eu não fosse caminhoneiro, talvez. Ah, o talvez é o pior veneno que um homem pode tomar. Ele não mata de uma vez, ele corrói a gente por dentro todo santo dia. Desde aquele dia, eu rodo por penitência. O valente não é mais meu ganha-pão, é minha cela móvel. As portas do coração e da cabine vivem trancadas. Solidão virou meu uniforme de trabalho. Eu me convenci de que essa era a minha pena, meu castigo por não estar lá quando ela mais precisou de mim. Deus sabe o que faz, mas às vezes parece que o capeta capricha na maldade só para testar a fé de um cristão. E foi no meio daquele aguaceiro, ali pelo quilômetro 480, perto de Cajati, que os faróis do Scania cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que fez meu sangue gelar. Uma figura no acostamento. Uma mulher. E grávida. Encharcada da cabeça aos pés, o rosto desfigurado pelo pânico, acenando com um desespero que rasgava a noite e a cortina de chuva. A primeira coisa que veio na cabeça foi o alerta, o instinto de bicho do mato que a gente cria na estrada. Isca, golpe manjado. Botam uma mulher, às vezes até uma criança, e quando você para, a desgraça tá feita, o revólver tá na sua cara. O cérebro gritava, pisa fundo, Jonas, segue teu rumo. Apertei o volante com força, o pé já querendo afundar no acelerador. Mas o coração é um bicho traiçoeiro. Por uma fração de segundo, a luz do farol bateu no rosto dela. E eu vi. Não era uma desconhecida. Era a minha Helena. O mesmo pavor no olhar, o mesmo desamparo que eu imaginei ela sentindo naquele último dia. Num impulso que eu não sentia há 20 anos, pisei no freio. O mundo parou comigo. O chiado dos pneus na pista molhada foi o som da minha sentença. O barulho do ar comprimido destravando a porta do carona soou como um tiro na cabine silenciosa. Ela subiu, tremendo, ofegante, trazendo o cheiro de chuva e de medo para dentro do meu mundo. Antes que eu pudesse abrir a boca para falar de hospital, de polícia, ela agarrou meu braço. Os olhos dela eram de bicho acuado. Não me leva para o hospital, ela suplicou, a voz cortada pelo choro. Acelera, pelo amor de Deus, acelera! É uma armadilha, mas não é para você, é para mim. E foi aí que eu vi, no cristal do retrovisor, o brilho de 2 faróis, uma caminhonete, saindo do meio do mato logo atrás da gente. 2 olhos de predador saindo do breu. No silêncio daquele pátio esquecido por Deus, a gente só ouvia a chuva batendo no teto de lata do valente e o som da nossa própria respiração, que parecia alta demais. A adrenalina da perseguição foi baixando devagarinho, e no lugar dela ficou um frio na espinha que não era da noite. A gente tinha escapado dos lobos, mas a floresta continuava escura e cheia de perigo. Eu olhei para a moça do meu lado. O nome dela era Lúcia, eu descobriria depois. Naquele momento, ela era só um rosto pálido, iluminado pela luz fraca do painel. Foi aí que eu vi. O pânico nos olhos dela estava dando lugar para outra coisa, uma dor profunda que vinha de dentro. Ela se encolheu no banco, a mão na barriga, e soltou um gemido baixo, abafado. O estresse, o medo, a corrida, tudo aquilo tinha empurrado o relógio da vida para frente. O bebê estava vindo, ali, no meio do nada, dentro da minha cabine, com o diabo talvez ainda farejando nosso rastro lá no asfalto. Meu Deus do céu, que prova era aquela? O chão sumiu debaixo dos meus pés. 20 anos se desfizeram num segundo, e eu não estava mais em 2014, mas lá atrás, recebendo aquela ligação. A imagem da minha Helena, sofrendo sozinha, me acertou como um soco no estômago. O mesmo terror, a mesma impotência. A culpa, aquela companheira fiel de 2 décadas, sentou no meu ombro e sussurrou no meu ouvido. Você vai falhar de novo, Jonas. Você sempre falha. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu não estava a 1000 quilômetros de distância ouvindo uma voz no telefone. Eu estava aqui. A mão dela, gelada de pavor, encontrou a minha, calejada de segurar volante e de carregar peso.
Olhei fundo naqueles olhos assustados e uma força que eu não sabia que ainda tinha subiu do fundo da alma. A culpa que me paralisou por tanto tempo virou combustível. Eu não vou te deixar, eu disse, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava, embargada, mas inteira. Nós vamos sair dessa, vocês dois. Naquele instante, a promessa que eu fiz para ela era uma promessa que eu fazia para minha Helena também. Não era mais sobre redenção, era sobre honrar a vida que eu não pude salvar. Girei a chave. O motor do Valente roncou de novo, mas não era mais um som de fuga, era o rugido de um guardião. Eu não sabia para onde a gente ia direito, só sabia que precisava encontrar um hospital. A perseguição na estrada podia ter acabado, mas a minha verdadeira jornada, a de trazer aquelas duas vidas para a luz, estava só começando. E que Deus me ajudasse, porque dessa vez eu não ia chegar tarde. O diabo resolveu lavar a alma na Serra do Cafezal naquela noite. Era 14 de julho, uma sexta-feira, umas 10 da noite, e a chuva caía feito um castigo divino. Um toró que transformava o tapetão da BR-116 num espelho escuro e traiçoeiro, onde a gente só enxerga a própria alma e os fantasmas que ela carrega. As palhetas do meu Valente, meu Scania 113, um guerreiro de 94 com mais história que muito livro, já estavam cansadas de brigar com a água. O ronco do motorzão era a única música que me fazia companhia, um som amigo que eu conheço há mais de 20 anos e 2 milhões de quilômetros. Meu nome é Jonas, e os 58 anos que eu carrego nas costas pesam mais que qualquer carga que já puxei. Essa estrada, a 116, ela não é só asfalto para mim, é cemitério de lembrança. 20 anos atrás, foi num trecho desses que a vida me deu uma rasteira que me aleijou por dentro. Eu estava longe, puxando uma carga para o Nordeste, quando o telefone tocou num posto empoeirado. Minha Helena, grávida do nosso primeiro filho, tinha se acidentado, sozinha. O carro derrapou na chuva, igualzinha a essa. Se eu estivesse lá, se eu não fosse caminhoneiro, talvez. O talvez é o pior veneno que um homem pode tomar. Ele não mata de uma vez, ele corrói a gente todo santo dia. Desde aquele dia, eu rodo por penitência. O Valente não é mais meu ganha-pão, é minha cela móvel. As portas do coração e da cabine vivem trancadas. Solidão virou meu uniforme de trabalho. É acordar com cheiro de diesel, tomar café requentado que queima a boca, olhar o sol nascer no retrovisor e se pôr no para-brisa. É conversar com o rádio só para ouvir outra voz humana, mesmo que seja só para responder um QRA positivo, boa viagem, colega. Eu me convenci de que essa era a minha pena, meu castigo por não estar lá quando ela mais precisou de mim. Deus sabe o que faz, mas às vezes parece que o capeta capricha na maldade só para testar a fé de um cristão. E foi no meio daquele aguaceiro, ali pelo quilômetro 480, perto de Cajati, que os faróis do Scania cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que fez meu sangue gelar. Uma figura no acostamento, uma mulher, e grávida. Encharcada da cabeça aos pés, o vestido fino colado no corpo, o cabelo escorrendo água e grudado no rosto. Ela não pedia carona, ela suplicava por vida, acenando com um desespero que rasgava a noite e a cortina de chuva. A primeira coisa que veio na cabeça foi o alerta, o instinto de bicho do mato que a gente cria na estrada. Isca, golpe manjado, bota uma mulher, às vezes até uma criança, e quando você para, a desgraça tá feita, o revólver tá na sua cara. O cérebro gritava, pisa fundo, Jonas, segue teu rumo. Mas o coração... O coração é um bicho traiçoeiro. Por uma fração de segundo, a luz do farol bateu no rosto dela. E eu vi. Não era uma desconhecida. Era a minha Helena. O mesmo pavor no olhar, o mesmo desamparo que eu imaginei ela sentindo naquele último dia. Num impulso que eu não sentia há 20 anos, pisei no freio. O mundo parou comigo. O chiado dos pneus na pista molhada foi o som da minha sentença sendo reescrita. O barulho do ar comprimido destravando a porta do carona soou como um tiro na cabine silenciosa. Ela subiu, tremendo feito vara verde, ofegante, trazendo o cheiro de chuva e de medo para dentro do meu mundo. Antes que eu pudesse abrir a boca para falar de hospital, de polícia, de bom senso, ela agarrou meu braço. A mão dela era um pedaço de gelo.
Os olhos eram de bicho acuado, procurando uma toca para se esconder do predador. "Não me leva para o hospital", ela suplicou, a voz cortada pelo choro e pela falta de ar. "Acelera! Pelo amor de Deus, acelera! É uma armadilha, mas não é para você, é para mim." E foi aí que eu vi, no cristal do retrovisor, o brilho de 2 faróis, uma caminhonete saindo do meio do mato logo atrás da gente. 2 olhos de predador saindo do breu, vindo cobrar uma dívida que não era minha, mas que, naquela hora, eu decidi que ia pagar. Meu sangue, que estava gelado, de repente virou diesel aditivado. Não tive tempo de perguntar nome, de entender a história. Só vi o pavor nos olhos daquela moça e os 2 faróis do diabo crescendo no retrovisor. Pisei fundo. O motorzão do Valente urrou, um grito de guerra de 6 cilindros acordando na madrugada. A chuva batia no para-brisa com tanta força que parecia granizo, e cada gota que a palheta não vencia era um véu a mais entre a gente e a salvação. A caminhonete atrás era bicho pequeno, mas peçonhento, ágil, tentava passar pela direita, pela esquerda, colava na minha traseira querendo me empurrar para fora da pista. Mas ali, naquele tapetão que eu conhecia mais que a palma da minha mão calejada, quem mandava era eu. O Valente não dança, ele abre caminho na marra. Numa curva mais fechada, daquelas que engolem os apressados, eu sabia que tinha uma valeta traiçoeira do lado de fora. Joguei o rabo da carreta para a direita, quase lambendo o guarda-reio, forçando o infeliz a tirar o pé ou a rezar para o santo dele. Ele freou, cantando pneu no asfalto molhado. 1-0 para mim. Deus me perdoe, mas naquela hora o volante do Valente virou arma na minha mão. Eu não era mais o Jonas penitente, eu era um anjo da guarda, com 40 toneladas de aço nas costas. Com uma mão firme no volante, a outra voou para o rádio PX. Apertei o PTT, o chiado cortando o silêncio tenso da cabine. "Alô? QR na escuta? Alô, companheiro? Preciso de um paredão de anjo-guarda aqui no 475 da Regis, sentido Curitiba. Urgente! Tem gente de má fé na minha cola, carreta azul." A resposta não veio com voz, veio com luz. Lá na frente, 1, depois 2, depois 3 pares de faróis piscaram em código. A Irmandade da Estrada tinha me ouvido. A cavalaria tinha chegado. A caminhonete, vendo aquele comboio de gigantes se formando à frente, hesitou. Foi a brecha que eu precisava. Joguei o farol alto na cara deles, uma luz que cega até a alma, e sem pensar 2 vezes, entrei com tudo num retorno antigo, quase engolido pelo mato, que levava a um pátio de posto abandonado. Um lugar que só quem roda 30 anos sabe que existe. Desliguei os faróis e o motor num movimento só. O mundo ficou mudo, só se ouvia a chuva, o teto de lata do Valente estalando enquanto esfriava e a nossa respiração, ofegante, que parecia fazer fumaça dentro da cabine. A gente tinha sumido no breu. Por um momento, a gente estava seguro. Eu vi a caminhonete passar direto lá no asfalto, caçando um fantasma. Mas eu sabia, olhando para o rosto pálido daquela moça ao meu lado, que a perseguição na estrada tinha acabado. Mas a verdadeira tempestade, a dela, só estava começando. 2 anos. Na estrada, 2 anos podem não ser nada. É só mais umas 200 viagens, uns pneus trocados, umas 1000 xícaras de café amargo. Mas para a alma de um homem, 2 anos podem ser a vida inteira. A minha, pelo menos, renasceu faz exatamente 2 anos, aqui mesmo, nesse pedaço de chão da BR-116. A chuva de hoje é mansa, só para baixar a poeira. E o cheiro que entra pela janela não é só de diesel e mato molhado. Tem cheiro de feijão no fogo, de bolo de fubá saindo do forno. Tem cheiro de lar. O lugar se chama Recanto da Lúcia, uma casinha simples com umas mesas de madeira na varanda, bem na beira do tapetão. Os colegas que passam por aqui já sabem, a comida é boa, o café é fresco e o sorriso da dona ilumina mais que farol alto. Eu vejo ela de longe, ajeitando uma toalha de chita na mesa, a barriga não carrega mais um bebê, mas o corpo carrega a força de uma leoa que venceu a guerra. Ela me vê e aquele sorriso se abre. É o meu troféu, a minha paz. De repente, uma coisinha pequena e apressada sai de trás do balcão. Um pingo de gente com as perninhas tortas de quem mal aprendeu a se equilibrar no mundo corre na minha direção.
O cabelo é escuro, os olhos são duas jabuticabas brilhantes. Ele abre os bracinhos e grita com aquela voz que desmonta qualquer homem. Vovô Jó! Eu me abaixo e aquele corpinho se joga no meu colo. O nome dele é Davi, e o abraço dele é o único freio que eu faço questão de acionar todo santo dia. As minhas mãos, que por 20 anos só conheceram a pegada dura do volante do Valente, hoje sabem fazer aviãozinho, sabem segurar uma mamadeira, sabem afagar um cabelo de criança. Aquele Scania azul, meu companheiro de penitência, minha cela sobre rodas, eu vendi. Doeu, vou mentir não, foi como me despedir de um pedaço de mim. Mas eu não precisava mais dele, não precisava mais fugir. No lugar dele, comprei um caminhãozinho pequeno, um VUC. Faço frete aqui pela região, entrego verdura em registro, levo material de construção em Miracatu. Coisa curta, o bastante para garantir o sustento e principalmente para garantir que toda noite eu estacione na porta de casa, a tempo de dar um beijo de boa noite no meu neto. Porque é isso que ele é, neto que a vida e a estrada me deram. Deus escreve certo por linha torta, não é? É o que dizem. As minhas linhas foram tortas, esburacadas e cheias de curva perigosa por 20 anos. Eu me afoguei na culpa, me tranquei na solidão, achando que era meu castigo por não ter estado com a minha Helena. Mas ele, lá de cima, só estava esperando o momento certo de me botar na prova final. O tal do Cícero, esse tá pagando a conta dele na cadeia. O testemunho da Lúcia, junto com a placa da caminhonete que um dos colegas que eu chamei no rádio conseguiu anotar, foi o suficiente. A Irmandade da Estrada não serve só para avisar de fiscalização, não. A gente é uma família espalhada por esse Brasilzão, e família se protege. Hoje, quando eu sento aqui na varanda com o Davi no colo, olhando os brutos passando, eu entendo tudo. A vida não é sobre a carga que a gente leva, mas sobre quem a gente encontra pelo caminho. Não é sobre o destino final, mas sobre as paradas que transformam a gente. Por 20 anos, eu achei que a estrada tinha me tirado tudo. Mas naquela noite, debaixo de chuva e com o coração na mão, eu descobri que ela só estava esperando o momento certo para me devolver a vida em dobro. Às vezes, a carga mais preciosa que um homem pode transportar não está na carroceria, debaixo da lona. Ela vem sentada no banco do carona, com os olhos cheios de medo, precisando só de uma mão para segurar. Fiquem com Deus, companheiro, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga de vocês seja sempre leve, principalmente a que a gente carrega aqui dentro do peito. Tchau, obrigado. Meu sangue, que estava gelado, de repente virou diesel aditivado. Não tive tempo de perguntar nome, de entender a história. Só vi o pavor nos olhos daquela moça e os 2 faróis do diabo crescendo no retrovisor. Pisei fundo. O motorzão do Valente urrou, um grito de guerra de 6 cilindros acordando na madrugada. A chuva batia no para-brisa com tanta força que parecia granizo, e cada gota que a palheta não vencia era um véu a mais entre a gente e a salvação. A caminhonete atrás era bicho pequeno, mas peçonhento, ágil. Tentava passar pela direita, pela esquerda, colava na minha traseira querendo me empurrar para fora da pista. Mas ali, naquele tapetão que eu conhecia mais que a palma da minha mão calejada, quem mandava era eu. O Valente não dança, ele abre caminho na marra. Numa curva mais fechada, daquelas que engolem os apressados, eu sabia que tinha uma valeta traiçoeira do lado de fora. Joguei o rabo da carreta para a direita, quase lambendo o guarda-reio, forçando o infeliz a tirar o pé ou a rezar para o santo dele. Ele freou, cantando pneu no asfalto molhado. 1-0 para mim. Deus me perdoe, mas naquela hora o volante do Valente virou a arma na minha mão. Eu não era mais o Jonas penitente, eu era um anjo da guarda com 40 toneladas de aço nas costas. Com uma mão firme no volante, a outra voou para o rádio PX. Apertei o PTT, o chiado cortando o silêncio tenso da cabine. Alô, QRA na escuta. Alô, companheiro, preciso de um paredão de anjo da guarda aqui no 475 da Regis, sentido Curitiba, urgente, tem gente de má fé na minha cola, carreta azul. A resposta não veio com voz, veio com luz. Lá na frente, 1, depois 2, depois 3 pares de faróis piscaram em código. A Irmandade da Estrada tinha me ouvido, a cavalaria tinha chegado.
A caminhonete, vendo aquele comboio de gigantes se formando à frente, hesitou. Foi a brecha que eu precisava. Joguei o farol alto na cara deles, uma luz que cega até a alma, e sem pensar duas vezes, entrei com tudo num retorno antigo, quase engolido pelo mato, que levava a um pátio de posto abandonado. Um lugar que só quem roda há 30 anos sabe que existe. Desliguei os faróis e o motor num movimento só. O mundo ficou mudo. Só se ouvia a chuva, o teto de lata do valente estalando enquanto esfriava e a nossa respiração, ofegante, que parecia fazer fumaça dentro da cabine. A gente tinha sumido no breu. Por um momento, a gente estava seguro. Eu vi a caminhonete passar direto lá no asfalto, caçando um fantasma. Mas eu sabia, olhando para o rosto pálido daquela moça ao meu lado, que a perseguição na estrada tinha acabado, mas a verdadeira tempestade, a dela, só estava começando. No silêncio daquele pátio esquecido por Deus, a gente só ouvia a chuva batendo no teto de lata do valente e o som da nossa própria respiração, que parecia alta demais. A adrenalina da perseguição foi baixando devagarinho, e no lugar dela ficou um frio na espinha que não era da noite. A gente tinha escapado dos lobos, mas a floresta continuava escura e cheia de perigo. Eu olhei para a moça do meu lado. O nome dela era Lúcia. Eu descobriria depois. Naquele momento, ela era só um rosto pálido, iluminado pela luz fraca do painel. Foi aí que eu vi. O pânico nos olhos dela estava dando lugar para outra coisa, uma dor profunda que vinha de dentro. Ela se encolheu no banco, a mão na barriga, e soltou um gemido baixo, abafado. O estresse, o medo, a corrida, tudo aquilo tinha empurrado o relógio da vida para frente. O bebê estava vindo. Ali, no meio do nada, dentro da minha cabine, com o diabo talvez ainda farejando nosso rastro lá no asfalto. Meu Deus do céu, que prova era aquela! O chão sumiu debaixo dos meus pés. 20 anos se desfizeram num segundo, e eu não estava mais naquela noite de chuva, mas lá atrás, recebendo aquela ligação. A imagem da minha Helena, sofrendo sozinha, me acertou como um soco no estômago. O mesmo terror, a mesma impotência. A culpa, aquela companheira fiel de 2 décadas, sentou no meu ombro e sussurrou no meu ouvido. Você vai falhar de novo, Jonas. Você sempre falha. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava a 1000 quilômetros de distância ouvindo uma voz no telefone. Eu estava ali. A mão dela, gelada de pavor, encontrou a minha, calejada de segurar volante, de carregar peso. Olhei fundo naqueles olhos assustados e uma força que eu não sabia que ainda tinha subiu do fundo da alma. A culpa, que me paralisou por tanto tempo, virou combustível. Eu não vou te deixar, eu disse. E a minha voz saiu mais firme do que eu esperava, embargada, mas inteira. Nós vamos sair dessa, vocês dois. Naquele instante, a promessa que eu fiz para ela era uma promessa que eu fazia para minha Helena também. Não era mais sobre redenção, era sobre honrar a vida que eu não pude salvar. Girei a chave. O motor do valente roncou de novo, mas não era mais um som de fuga, era o rugido de um guardião. 2 anos, na estrada, 2 anos podem não ser nada. É só mais umas 200 viagens, uns pneus trocados, umas 1000 xícaras de café amargo. Mas para a alma de um homem, 2 anos podem ser a vida inteira. A minha, pelo menos, renasceu faz exatos 2 anos, aqui mesmo, nesse pedaço de chão da BR-116. A chuva de hoje é mansa, só para abaixar a poeira. E o cheiro que entra pela janela não é só de diesel e mato molhado. Tem cheiro de feijão no fogo, de bolo de fubá saindo do forno, tem cheiro de lar. O lugar se chama Recanto da Lúcia. Uma casinha simples com umas mesas de madeira na varanda bem na beira do tapetão. Os colegas que passam por aqui já sabem, a comida é boa, o café é fresco e o sorriso da dona ilumina mais que farol alto. Eu vejo ela de longe, ajeitando uma toalha de chita na mesa, o corpo carrega a força de uma leoa que venceu a guerra. Ela me vê e aquele sorriso se abre. É o meu troféu, a minha paz. De repente, uma coisinha pequena e apressada sai de trás do balcão. Um pingo de gente, com as perninhas tortas de quem mal aprendeu a se equilibrar no mundo, corre na minha direção. O cabelo é escuro, os olhos são 2 jabuticabas brilhantes. Ele abre os bracinhos e grita com aquela voz que desmonta qualquer homem. Vovô Jô!
Eu me abaixo e aquele corpinho se joga no meu colo. O nome dele é Davi, e o abraço dele é o único freio que eu faço questão de acionar todo santo dia. As minhas mãos, que por 20 anos só conheceram a pegada dura do volante do valente, hoje sabem fazer aviãozinho, sabem segurar uma mamadeira, sabem afagar um cabelo de criança. Aquele Scania azul, meu companheiro de penitência, minha cela sobre rodas, eu vendi. Doeu, vou mentir não. Foi como me despedir de um pedaço de mim. Mas eu não precisava mais dele. Não precisava mais fugir. No lugar, comprei um caminhãozinho pequeno, um VUC. Faço frete aqui pela região, o bastante para garantir o sustento e, principalmente, para garantir que toda noite eu estacione na porta de casa a tempo de dar um beijo de boa noite no meu neto. Porque é isso que ele é. Neto que a vida e a estrada me deram. Deus escreve certo por linha torta, não é o que dizem? As minhas linhas foram tortas, esburacadas e cheias de curva perigosa por 20 anos. O tal do Cícero, esse tá pagando a conta dele na cadeia. O testemunho da Lúcia, junto com a placa da caminhonete que um dos colegas que eu chamei no rádio conseguiu anotar, foi o suficiente. A Irmandade da Estrada não serve só para avisar de fiscalização, não. A gente é uma família espalhada por esse Brasilzão. Hoje, quando eu sento aqui na varanda com o Davi no colo, olhando os brutos passando, eu entendo tudo. Por 20 anos, eu achei que a estrada tinha me tirado tudo. Mas naquela noite, debaixo de chuva e com o coração na mão, eu descobri que ela só estava esperando o momento certo para me devolver a vida. Às vezes, a carga mais preciosa que um homem pode transportar não está na carroceria, debaixo da lona. Ela vem sentada no banco do carona. Fiquem com Deus, companheiro, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga de vocês seja sempre leve. Principalmente a que a gente carrega aqui dentro do peito. Tchau, obrigado. 2 anos. Na estrada, 2 anos podem não ser nada. É só mais umas 200 viagens, uns pneus trocados, umas 1000 xícaras de café amargo. Mas para a alma de um homem, 2 anos podem ser a vida inteira. A minha, pelo menos, renasceu faz exatos 2 anos, aqui mesmo, nesse pedaço de chão da BR-116. A chuva de hoje é mansa, só para abaixar a poeira. E o cheiro que entra pela janela não é só de diesel e mato molhado. Tem cheiro de feijão no fogo, de bolo de fubá saindo do forno, tem cheiro de lar. O lugar se chama Recanto da Lúcia. Uma casinha simples, com umas mesas de madeira na varanda, bem na beira do tapetão. Os colegas que passam por aqui já sabem, a comida é boa, o café é fresco e o sorriso da dona ilumina mais que farol alto. Eu vejo ela de longe, ajeitando uma toalha de chita na mesa, o corpo carrega a força de uma leoa que venceu a guerra. Ela me vê e aquele sorriso se abre. É o meu troféu, a minha paz. De repente, uma coisinha pequena e apressada sai de trás do balcão. Um pingo de gente, com as perninhas tortas de quem mal aprendeu a se equilibrar no mundo, corre na minha direção. O cabelo é escuro, os olhos são 2 jabuticabas brilhantes. Ele abre os bracinhos e grita com aquela voz que desmonta qualquer homem. Vovô Jô! Eu me abaixo e aquele corpinho se joga no meu colo. O nome dele é Davi, e o abraço dele é o único freio que eu faço questão de acionar todo santo dia. As minhas mãos, que por 20 anos só conheceram a pegada dura do volante do valente, hoje sabem fazer aviãozinho, sabem segurar uma mamadeira, sabem afagar um cabelo de criança. Aquele Scania azul, meu companheiro de penitência, minha cela sobre rodas, eu vendi. Doeu, vou mentir não. Foi como me despedir de um pedaço de mim. Mas eu não precisava mais dele, não precisava mais fugir. No lugar, comprei um caminhãozinho pequeno, um VUC. Faço frete aqui pela região, o bastante para garantir o sustento e principalmente para garantir que toda noite eu estacione na porta de casa a tempo de dar um beijo de boa noite no meu neto. Porque é isso que ele é, neto que a vida e a estrada me deram. Deus escreve certo por linha torta, não é o que dizem? As minhas linhas foram tortas, esburacadas e cheias de curva perigosa por 20 anos. O tal do Cícero, esse tá pagando a conta dele na cadeia. O testemunho da Lúcia, junto com a placa da caminhonete que um dos colegas que eu chamei no rádio conseguiu anotar, foi o suficiente.
A Irmandade da Estrada não serve só para avisar de fiscalização, não. A gente é uma família espalhada por esse Brasilzão. Hoje, quando eu sento aqui na varanda com o Davi no colo, olhando os brutos passando, eu entendo tudo. Por 20 anos, eu achei que a estrada tinha me tirado tudo. Mas naquela noite, debaixo de chuva e com o coração na mão, eu descobri que ela só estava esperando o momento certo para me devolver a vida. Às vezes, a carga mais preciosa que um homem pode transportar não está na carroceria, debaixo da lona. Ela vem sentada no banco do carona. Fiquem com Deus, companheiros, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga de vocês seja sempre leve, principalmente a que a gente carrega aqui dentro do peito. Tchau, obrigado. Girei a chave. O motor do Valente roncou de novo, mas não era mais um som de fuga, era o rugido de um guardião. Saí do pátio de terra com o pé no fundo, jogando cascalho para todo lado. Eu precisava voltar para o asfalto, ganhar velocidade, chegar no hospital de registro o mais rápido possível. E lá estava ele, a caminhonete do diabo, atravessada na saída, bloqueando o asfalto. O farol alto na minha cara, tentando me cegar. 2 vultos desceram, arma na mão. Eles não estavam para brincadeira. O Cícero, o tal ex-marido, ficou no volante, achando que tinha ganhado, que eu ia parar, me render e entregar a Lúcia. Naquele segundo, o tempo parou. 20 anos de covardia me olharam no espelho. Fugir de novo? Deixar outra vida se perder na minha frente? Não, hoje não. Deus estava guiando o meu volante. Olhei para Lúcia. Ela gemia de dor, mas os olhos dela estavam fixos em mim, uma mistura de terror e uma fagulha de confiança. Aquilo bastou. Segura firme, eu gritei, e a minha voz saiu como um trovão dentro da cabine. Afundei o pé no acelerador. O Valente não pediu licença. O Scania não é carro, é a Ariete. O impacto. O barulho foi de latão sendo rasgado por um bicho gigante. Metal contra metal. Vidro estilhaçando. Gritei, não de dor, mas de raiva, de libertação. Passei por cima de tudo, sem olhar pelo retrovisor. A caminhonete virou um monte de ferro retorcido no acostamento, e eu já estava na 3ª marcha com o motor urrando, devorando o asfalto molhado. O caminho estava livre. O resto da viagem foi um borrão. Sirene na cabeça, a respiração ofegante da Lúcia do meu lado, minhas mãos tremendo no volante, mas firmes. As luzes do hospital de registro apareceram na frente como um anjo, anunciando o fim do inferno. Parei o bruto bem na porta da emergência, buzinando, gritando, fazendo o que fosse preciso. Maqueiros, enfermeiros, um alvoroço. Eles abriram a porta do carona com cuidado. Antes de ser levada, a Lúcia segurou minha mão. A mão dela, que antes era gelo, agora estava quente. Ela não disse nada, só olhou para mim. E naquele olhar tinha um obrigado que valia por uma vida inteira. Eles levaram ela para dentro, correndo, e eu fiquei ali, sozinho no corredor branco, com as luzes que doíam nos olhos. O cheiro de diesel da minha roupa misturado com o cheiro de álcool do hospital. E ali, encostado na parede fria, com o som dos meus próprios batimentos no ouvido, eu desabei. Chorei. Chorei pelos 20 anos que eu não chorei. Chorei pela Helena, chorei pela Lúcia e chorei pelaquele pingo de gente que estava vindo ao mundo, gritando que a vida, teimosa que só ela, sempre vence. A minha penitência na estrada tinha acabado. Aquele choro lavou minha alma. 2 anos, na estrada, 2 anos podem não ser nada. É só mais umas 200 viagens, uns pneus trocados, umas 1000 xícaras de café amargo. Mas para a alma de um homem, 2 anos podem ser a vida inteira. A minha, pelo menos, renasceu faz exatos 2 anos, aqui mesmo, nesse pedaço de chão da BR-116. A chuva de hoje é mansa, só para baixar a poeira. E o cheiro que entra pela janela não é só de diesel e mato molhado. Tem cheiro de feijão no fogo, de bolo de fubá saindo do forno. Tem cheiro de lar. O lugar se chama Recanto da Lúcia. Uma casinha simples, com umas mesas de madeira na varanda, bem na beira do tapetão. Os colegas que passam por aqui já sabem. A comida é boa, o café é fresco e o sorriso da dona ilumina mais que farol alto. Eu vejo ela de longe, ajeitando uma toalha de chita na mesa. O corpo carrega a força de uma leoa que venceu a guerra.
Ela me vê e aquele sorriso se abre. É o meu troféu, a minha paz. De repente, uma coisinha pequena e apressada sai de trás do balcão. Um pingo de gente, com as perninhas tortas de quem mal aprendeu a se equilibrar no mundo, corre na minha direção. O cabelo é escuro, os olhos são duas jabuticabas brilhantes. Ele abre os bracinhos e grita com aquela voz que desmonta qualquer homem. Vovô Jô! Eu me abaixo e aquele corpinho se joga no meu colo. O nome dele é Davi, e o abraço dele é o único freio que eu faço questão de acionar todo santo dia. As minhas mãos, que por 20 anos só conheceram a pegada dura do volante do Valente, hoje sabem fazer aviãozinho, sabem segurar uma mamadeira, sabem afagar um cabelo de criança. Aquele Scania azul, meu companheiro de penitência, minha cela sobre rodas, eu vendi. Doeu, vou mentir não. Foi como me despedir de um pedaço de mim. Mas eu não precisava mais dele, não precisava mais fugir. No lugar, comprei um caminhãozinho pequeno, um VUC. Faço frete aqui pela região, o bastante para garantir o sustento e, principalmente, para garantir que toda noite eu estacione na porta de casa a tempo de dar um beijo de boa noite no meu neto. Porque é isso que ele é, neto que a vida e a estrada me deram. Deus escreve certo por linha torta, não é o que dizem? As minhas linhas foram tortas, esburacadas e cheias de curva perigosa por 20 anos. O tal do Cícero? Esse tá pagando a conta dele na cadeia. O testemunho da Lúcia, junto com a placa da caminhonete que um dos colegas que eu chamei no rádio conseguiu anotar, foi o suficiente. A Irmandade da Estrada não serve só para avisar de fiscalização, não. A gente é uma família espalhada por esse Brasilzão. Hoje, quando eu sento aqui na varanda com o Davi no colo, olhando os brutos passando, eu entendo tudo. Por 20 anos, eu achei que a estrada tinha me tirado tudo. Mas naquela noite, debaixo de chuva e com o coração na mão, eu descobri que ela só estava esperando o momento certo para me devolver a vida. Às vezes, a carga mais preciosa que um homem pode transportar não está na carroceria, debaixo da lona. Ela vem sentada no banco do carona. Fiquem com Deus, companheiro. E que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga de vocês seja sempre leve, principalmente a que a gente carrega aqui dentro do peito. Tchau, obrigado. No silêncio daquele pátio esquecido por Deus, a gente só ouvia a chuva batendo no teto de lata do Valente e o som da nossa própria respiração, que parecia alta demais. A adrenalina da perseguição foi baixando devagarinho, e no lugar dela ficou um frio na espinha, que não era da noite. A gente tinha escapado dos lobos, mas a floresta continuava escura e cheia de perigo. Eu olhei para a moça do meu lado. O nome dela era Lúcia, eu descobriria depois. Naquele momento, ela era só um rosto pálido, iluminado pela luz fraca do painel. Foi aí que eu vi. O pânico nos olhos dela estava dando lugar para outra coisa. Uma dor profunda que vinha de dentro. Ela se encolheu no banco, a mão na barriga e soltou um gemido baixo, abafado. O estresse, o medo, a corrida, tudo aquilo tinha empurrado o relógio da vida para frente. O bebê estava vindo. Ali, no meio do nada, dentro da minha cabine, com o diabo talvez ainda farejando nosso rastro lá no asfalto. Meu Deus do céu, que prova era aquela? O chão sumiu debaixo dos meus pés. 20 anos se desfizeram num segundo e eu não estava mais naquela noite de chuva, mas lá atrás, recebendo aquela ligação. A imagem da minha Helena, sofrendo sozinha, me acertou como um soco no estômago. O mesmo terror, a mesma impotência. A culpa, aquela companheira fiel de 2 décadas, sentou no meu ombro e sussurrou no meu ouvido. Você vai falhar de novo, Jonas. Você sempre falha. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava a 1000 quilômetros de distância ouvindo uma voz no telefone. Eu estava ali. A mão dela, gelada de pavor, encontrou a minha, calejada, de segurar volante e de carregar peso. Olhei fundo naqueles olhos assustados e uma força que eu não sabia que ainda tinha subiu do fundo da alma. A culpa que me paralisou por tanto tempo virou combustível. Eu não vou te deixar, eu disse, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava, embargada, mas inteira. Nós vamos sair dessa, vocês dois. Naquele instante, a promessa que eu fiz para ela era uma promessa que eu fazia para minha Helena também. Não era mais sobre redenção, era sobre honrar a vida que eu não pude salvar. Girei a chave. O motor do Valente roncou de novo, mas não era mais um som de fuga, era o rugido de um guardião. 2 anos.
Na estrada, 2 anos podem não ser nada. É só mais umas 200 viagens, uns pneus trocados, umas 1000 xícaras de café amargo. Mas para a alma de um homem, 2 anos podem ser a vida inteira. A minha, pelo menos, renasceu faz exatos 2 anos, aqui mesmo, nesse pedaço de chão da BR-116. A chuva de hoje é mansa, só para baixar a poeira. E o cheiro que entra pela janela não é só de diesel e mato molhado. Tem cheiro de feijão no fogo, de bolo de fubá saindo do forno. Tem cheiro de lar. O lugar se chama Recanto da Lúcia. Uma casinha simples, com umas mesas de madeira na varanda, bem na beira do tapetão. Os colegas que passam por aqui já sabem, a comida é boa, o café é fresco e o sorriso da dona ilumina mais que farol alto. Eu vejo ela de longe, ajeitando uma toalha de chita na mesa. O corpo carrega a força de uma leoa que venceu a guerra. Ela me vê e aquele sorriso se abre. É o meu troféu, a minha paz. De repente, uma coisinha pequena e apressada sai de trás do balcão. Um pingo de gente, com as perninhas tortas de quem mal aprendeu a se equilibrar no mundo, corre na minha direção. O cabelo é escuro, os olhos são 2 jabuticabas brilhantes. Ele abre os bracinhos e grita com aquela voz que desmonta qualquer homem. Vovô Jô! Eu me abaixo e aquele corpinho se joga no meu colo. O nome dele é Davi, e o abraço dele é o único freio que eu faço questão de acionar todo santo dia. As minhas mãos, que por 20 anos só conheceram a pegada dura do volante do Valente, hoje sabem fazer aviãozinho, sabem segurar. É só mais umas 200 viagens, uns pneus trocados, umas 1000 xícaras de café amargo. Mas para a alma de um homem, 2 anos podem ser a vida inteira. A minha, pelo menos, renasceu faz exatamente 2 anos, aqui mesmo, nesse pedaço de chão da BR-116. A chuva de hoje é mansa, só para baixar a poeira. E o cheiro que entra pela janela não é só de diesel e mato molhado. Tem cheiro de feijão no fogo, de bolo de fubá saindo do forno. Tem cheiro de lar. O lugar se chama Recanto da Lúcia. Uma casinha simples, com umas mesas de madeira na varanda, bem na beira do tapetão. Os colegas que passam por aqui já sabem. A comida é boa, o café é fresco e o sorriso da dona ilumina mais que farol alto. Eu vejo ela de longe, ajeitando uma toalha de chita na mesa. O corpo carrega a força de uma leoa que venceu a guerra. Ela me vê e aquele sorriso se abre. É o meu troféu, a minha paz. De repente, uma coisinha pequena e apressada sai de trás do balcão. Um pingo de gente, com as perninhas tortas de quem mal aprendeu a se equilibrar no mundo, corre na minha direção. O cabelo é escuro, os olhos são 2 jabuticabas brilhantes. Ele abre os bracinhos e grita com aquela voz que desmonta qualquer homem. Vovô Jô! Eu me abaixo e aquele corpinho se joga no meu colo. O nome dele é Davi, e o abraço dele é o único freio que eu faço questão de acionar todo santo dia. As minhas mãos, que por 20 anos só conheceram a pegada dura do volante do Valente, hoje sabem fazer aviãozinho, sabem segurar uma mamadeira, sabem afagar um cabelo de criança. Aquele Scania azul, meu companheiro de penitência, minha cela sobre rodas, eu vendi. Doeu, vou mentir não. Foi como me despedir de um pedaço de mim. Mas eu não precisava mais dele, não precisava mais fugir. No lugar, comprei um caminhãozinho pequeno, um VUC. Faço frete aqui pela região, o bastante para garantir o sustento e, principalmente, para garantir que toda noite eu estacione na porta de casa a tempo de dar um beijo de boa noite no meu neto. Porque é isso que ele é, neto que a vida e a estrada me deram. Deus escreve certo por linha torta, não é o que dizem? As minhas linhas foram tortas, esburacadas e cheias de curva perigosa por 20 anos. O tal do Cícero? Esse tá pagando a conta dele na cadeia. O testemunho da Lúcia, junto com a placa da caminhonete que um dos colegas que eu chamei no rádio conseguiu anotar, foi o suficiente. A Irmandade da Estrada não serve só para avisar de fiscalização, não. A gente é uma família espalhada por esse Brasilzão. Hoje, quando eu sento aqui na varanda com o Davi no colo, olhando os brutos passando, eu entendo tudo. Por 20 anos, eu achei que a estrada tinha me tirado tudo. Mas naquela noite, debaixo de chuva e com o coração na mão, eu descobri que ela só estava esperando o momento certo para me devolver a vida.
Às vezes, a carga mais preciosa que um homem pode transportar não está na carroceria, debaixo da lona. Ela vem sentada no banco do carona. Fiquem com Deus, companheiro, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga de vocês seja sempre leve, principalmente a que a gente carrega aqui dentro do peito. Tchau, obrigado.